vocês? Hoje é dia 20 de abril, terça-feira, e nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. E aí, estão animados? Já estão aí num lugar tranquilo? Tomaram aquele café reforçado? Se não, dá uma pausa no vídeo, escolhe um lugar tranquilo da casa. Se não tiver lanchado ainda, faz aquele lanche para a gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos iniciar, como sempre, fazendo a nossa correção. Para a gente iniciar um novo conteúdo, a gente vai primeiro concluir o que a gente viu na aula passada. Então vamos lá fazer a nossa correção da ficha de atividade, a página 3 e a página 4, que ficaram para vocês realizarem aí logo depois do nosso vídeo. Vamos lá? Ficha de atividade, página 3. Você conhece a música a seguir? Pergunte a um de seus familiares se ele a conhece e cantem juntos. A música é Aquarela, do Toquinho, que nós estamos estudando, né? Nós estudamos Vinícius de Moraes e Toquinho, trabalho belíssimo que eles fizeram juntos. Então, se você não conhece essa música, nunca ouviu, vamos ouvi-la aí na voz de Toquinho. Que tal? Vamos conferir? Cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto uma favela, branco navegando, é tanto céu e mar. Beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo sereno, indo, e se a gente quiser ele vai pousar. Que linda, né, gente? Quando eu era criança, eu ouvia muito essa canção, e essa canção é uma canção muito bonita, e ela tem uma continuação. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar e escutar ela toda, né, do início ao fim. Mas vamos observar aí no nosso livro as palavras que estão pintadas. Na primeira questão, pede que vocês pintem os pares de rima com cores iguais. Então, na sua ficha de atividade, não precisa estar exatamente com essas mesmas cores. O importante é que você pinte da mesma cor as palavras que rimam. Como eu pintei amarelo e castelo da mesma cor, luva e chuva da mesma cor, papel e céu da mesma cor e sul e Istambul da mesma cor. Combinar as cores das palavras que rimam. Veja se você fez isso. Se você não fez, aproveita, dá uma pausa no vídeo, confere as palavras que estão rimando e pinte-as das mesmas cores. A segunda questão ela é pessoal, então vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão da página 4 aí da ficha de atividade, pede para que vocês coloquem palavras que rimam com essas 3 palavras. Ela é pessoal, você pode deixar as palavras que você fez, contanto que elas realmente estejam rimando. Eu coloquei aqui algumas opções para que vocês vejam aí se vocês acertaram, se vocês colocaram mais ou menos nesse sentido, tá? Não precisa estar igual às que eu coloquei. Você pode ter colocado outras palavras que também irão rimar. Então, na letra A, chover. O importante é que as palavras que você escolher tenham o mesmo final. Tem essa mesma sonoridade. Chover, correr, vencer, esquecer. Essas são as que eu coloquei, tá? Mais uma vez, você pode deixar as que você colocou, contanto que elas terminem com esse mesmo som. E essas mesmas letras, né? Vela, nós temos caravela, tagarela,
Deixe os que você colocou, contanto que termine aí com ela, esse mesmo som. Em mar, você vai escolher palavras que rimam. Com mar, são palavras que terminam com esse mesmo som. Amar, cantar, viajar. E você tem várias outras opções também nesse sentido. Veja aí se você colocou palavras que terminam com esses mesmos sons. Se você percebeu agora que você colocou uma palavra que não tem nada a ver, que não rima, que os sons não combinam, você pode trocar por uma das opções aqui apresentadas, tá bom? Encerrando aí a nossa correção da atividade, nós vamos dar início ao nosso novo conteúdo. Aí no nosso livro integrado nós vamos ver hoje, na aula de hoje, o grau do substantivo. Então aí na página 14 nós vamos ver o grau do substantivo do livro integrado e também iremos ver na página 16 palavras com S e com Z. Esses dois conteúdos se completam, se casam, né? E nós vamos ver hoje e explorar um pouco sobre eles dois. Então já pega o seu livro integrado, se prepara para a nossa aula para a gente começar a explicação de hoje. Livro integrado, página 14, grau do substantivo. Os substantivos podem variar quanto ao grau, ou seja, podem apresentar-se com seu sentido diminuído ou aumentado. Como nós vimos, substantivo, gente, é a palavra que dá nome aos objetos, às pessoas, às coisas, aos seres. Então, todos os nomes de alguma coisa é um substantivo. E esse substantivo, ele pode apresentar-se num grau diminuído ou aumentado. A formação mais comum para o aumentativo é o acréscimo de ão ou ona. No fim da palavra, dá esse sentido de aumentar, aumentando o seu sentido, o sentido do substantivo. E aí apresenta outros exemplos: cachorrão, meninão, cachorrona e caixona. Aí são os exemplos apresentados no livro de vocês. A formação mais comum para o diminutivo é o acréscimo de inho ou inha no fim da palavra, por exemplo, cachorrinho, menininho, criancinha e caixinha. Vejam, observem aí que eles usam as mesmas palavras. Então, da palavra cachorro, nós temos o aumentativo cachorrão e o diminutivo cachorrinho. De menino, nós temos meninão e menininho. De criança, nós temos criançona e criancinha. E de caixa, nós temos caixona ou caixinha. Eu uso as mesmas palavras para demonstrar os dois exemplos, tanto do aumentativo quanto do diminutivo, os dois graus do substantivo. Veja a seguir outros aumentativos e diminutivos de substantivos. Aqui, gente, são apresentadas palavras que não são acrescentadas nem o zinho, nem o inha, nem o inho, nem o inha, como também não são acrescentados nem o ão, nem o ona. A palavra muda um pouco. Vamos observar. Muro, o aumentativo, muralha. Homem, no aumentativo, homenzarrão. Barco, no aumentativo, barcaça. Agora vamos ver alguns diminutivos que também são diferentes, que não usam o inho nem o inha. Um rio, no diminutivo, riacho. Chuva, chuvisco e vila, vilarejo. Então veja que essas duas regrinhas, gente, elas são aplicadas para a maioria das palavras, mas existe algumas exceções que a gente precisa estar observando, lendo, conhecendo, para que a gente saiba como realizar, caso precise, a gente aumentar o grau do substantivo ou diminuir esse grau. Observe as imagens e ligue as palavras correspondentes. Então vamos observar essas imagens, gente. Vocês podem observar que nas imagens nós podemos ver uma casinha pequena, uma casa convencional e um casarão, uma casa bem grande, né? A imagem correspondente. Então nós já podemos aqui ligar esse para cá, né? A casinha para a primeira imagem.
Nós também podemos ligar aqui a segunda imagem para a palavra casa e o último, casarão, né? Que fica aí uma embaixo da outra. Liguem aí e observem também, associe a palavra à imagem apresentada. Aproveitem para fazer essa associação. Os substantivos que você relacionou tem a ver com o tamanho da casa? Tem, né, gente? Vocês podem observar que a palavra combinou exatamente com o tamanho da casa. Algumas vezes o grau do substantivo vai direcionado realmente ao tamanho, outras vezes vai à importância, ao carinho, como eu digo, você é meu amiguinho. Eu não quero dizer que você seja com carinho. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Que outras formas você poderia usar para se referir ao tamanho dela? Vocês imaginam outras formas de se referir aqui a esse tamanho? Que outro tipo, né, de palavras vocês usariam para se referir ao tamanho dessas casas? Vamos observar aqui embaixo, na página 14, o grau do substantivo. Não se refere somente ao tamanho, mas também a variados sentidos. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, quando alguém diz irmãzinha, não se refere somente ao fato dela ser uma menina pequena ou mais nova, mas também pode estar utilizando uma forma carinhosa. Quando alguém diz que Maria é uma criançona, não quer dizer necessariamente que é uma criança grande, mas pode estar se referindo ao fato de Maria, mesmo sendo adulta, agir ou ter atitudes de uma criança. Então, gente, é exatamente o que eu falei para vocês. Muitas vezes o grau do substantivo não vai estar relacionado ao tamanho do ser, do objeto, da coisa ao qual nós estamos falando ou ao qual nós estamos lendo. Muitas vezes esse grau vai estar muito mais envolvendo aí o sentido emocional, de carinho ou de insignificância. E aí nós vamos ver alguns exemplos disso na página 15. Coloquem aí na página 15, nós temos uma atividade mão na massa, onde nós vamos observar alguns diálogos e vamos identificar aí o que esses diálogos estão passando para a gente, qual o significado das palavras, das frases que estão sendo apresentadas. Vamos realizar juntos. Observe os diálogos. Não gostei desse tênis. Que coisinha feia. Por que ela se referiu ao tênis como coisinha? Porque o tênis é pequeno ou para demonstrar desprezo pelo tênis? Então aqui nós já podemos identificar, gente, que é do desprezo pelo tênis. Não quer dizer que o tênis seja pequeno. Ela está demonstrando que o tênis é insignificante, é feio para ela, está desprezando o tênis. Então, nesse exemplo, não tem nada a ver com o tamanho. Vamos agora para a letra B. Vamos observar a letra B. Não se preocupe, Felipe. Será uma provinha de rotina. Quando ela fala aqui em provinha, vocês acham que vai ser uma prova pequenininha, numa folha pequenininha? O diminutivo indica uma prova pequena ou uma prova fácil ou de pouca importância. Então, a gente já pode dizer que ela é uma provinha fácil, de pouca importância, né? Não significa que ele vai fazer uma provinha pequenininha. Vamos agora para a letra C. Aninha é um doce de menina. Quando ela fala em Aninha, indica o quê? O tamanho de Aninha ou o afeto por Aninha? Então, quando a gente chama alguém, né, Aninha, geralmente a gente quer dizer, demonstrar afeto, né? Quando a gente chama Mariazinha, Aninha, Pedrinho, significa muito mais afeto do que dizer que a pessoa é pequena. Na letra D, mais que cabeção, entendeu tudo errado. E aí, gente, a gíria cabeção indica que o colega fez alguma coisa errada ou tola, ou uma cabeça grande. Então,
essa gíria quer dizer que a pessoa fez alguma coisa errada, não entendeu as coisas, né? Faz coisas bobas, tolas. Não quer dizer que a pessoa tenha a cabeça grande nessa. Complementando aí o que nós estamos estudando, nós vamos para a página 16. Logo no início da página 16, nós temos um jogo educacional no objeto digital da realidade aumentada. Nesse jogo, nós vamos completar com letras a cruzadinha apresentada aí nesse jogo. Então, se você tiver oportunidade de abrir a realidade aumentada, você pode realizar essa atividade, você já vai treinando o que nós estamos estudando aqui na aula de uma forma divertida e legal aí através desse jogo, tá bom? Continuando os nossos estudos, nós vimos que algumas palavrinhas, elas terminam aí com in ou inho no seu grau no diminutivo. E nós vamos ver palavras com S e Z, complementando o que nós estamos estudando sobre o grau do substantivo. As letras S e Z podem representar os mesmos sons. Como nós vimos, gente, a letra S, quando ela está entre duas vogais, ela tem o som da letra Z, como na palavra casa. Observe e pronuncie em voz alta. Casa, azul. Parece até que as palavras foram escritas com a mesma letra, né? Com a letra Z. Perceba que tanto a letra S como a letra Z representam o mesmo som de Z. Por conta disso, muitas vezes não é fácil saber quando devemos usar uma letra ou outra. Agora, leia as palavras abaixo. Observar as palavras aqui derivadas da palavra primitiva. A palavra primitiva é a palavra casa. Vamos ver as palavras que derivam dela. Casa, casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casado e casar. O que as palavras que você leu têm em comum? Observe bem, gente, essas palavras. O que essas palavras têm em comum? Lembram que lá no início eu falei que existe a palavra primitiva? A palavra primitiva dela é casa. Dela deriva todas as outras: casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casado e casar. Então, o que essas palavras têm em comum é que todas elas são da mesma família. Então, nós podemos colocar ainda como resposta da primeira questão que todas as palavras são aí da mesma família, né? São todas da mesma família, todas essas palavras. Observe o uso do S e do Z na formação do diminutivo e aumentativo das palavras. Aí nós vamos ver aqui vários exemplos. Pão, pãozinho, coração, coraçãozinho, irmã, irmãzinha, lugar, lugarzinho, anel, anelzão, flor, florzona, pudim, pudinzão, boné, bonézão. Observe que nenhuma dessas palavras, na sua palavra primitiva, tem a letra Z, mas elas também não têm a letra S. Então, quando as palavras não têm a letra S, seu diminutivo ou aumentativo, dependendo da grafia, elas são acrescentadas o Z. Agora, quando as palavras já são escritas com S, a sua palavra primitiva já é escrita com S, então a palavra continua sendo escrita com a letra S, como nós vamos ver aqui no exemplo. Casa, casinha, tênis, tênisinho, parafuso, parafusão, lápis, lapizão, pesquisa, pesquisinha, liso, lisinho, mesa, mesão, empresa, empresinha. Então, sempre, gente, que vocês tiverem dúvida de como formar o grau da palavra, vocês devem pensar em como se escreve a palavra primitivamente, a primeira palavra, né? A palavra primitiva, que dá origem às outras. Se ela se escrever com S, ela deve ser escrita com a letra S. Se não, provavelmente ela vai ser escrita com a letra Z. Segunda questão: como é formado o aumentativo e o diminutivo das palavras que apresentam S na última sílaba? Então, como nós vimos, quando a palavra já tem S na última sílaba, o diminutivo e o aumentativo se formarão com S também. Como eu acabei de explicar,
quando as palavras já são escritas com a letra S, o seu diminutivo e o seu aumentativo também são escritos com a letra S, tá certo? Então, já pode colocar a resposta e já vai aí se apropriando dessa informação, tá bom, gente? Para vocês não esquecerem. E quando as palavras não têm S na última sílaba, como é formado o aumentativo e o diminutivo? Então, nas situações em que a palavra não tem S na última sílaba, como nós vimos ali nos exemplos, o aumentativo e o diminutivo é formado com a letra Z. Então, nas demais palavras que não tem letra S na última sílaba, são acrescentados a letra Z para formar o aumentativo e o diminutivo. Então, você já pode colocar aí como resposta. Nas demais palavras, o aumentativo e o diminutivo é formado com Z. É isso aí, gente. Vamos finalizando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado e aproveitado muito para estudar e aprender, tá certo? Vou deixar a atividade proposta para hoje no nosso grupo. Fica ligado, faz a atividade. Quando você terminar, tira aquela foto e me envia, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira para vocês. Tchau!